Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo, do canal do YouTube que nos acompanha diariamente no Reavivados por Sua Palavra. Que Deus te abençoe ricamente todos os dias, todas as vezes que você abrir a Bíblia, orar e ouvir a voz do Senhor. É um prazer abrir a palavra, a Bíblia, porque nós escutamos a revelação do Senhor para as nossas vidas. Então, agora eu quero orar, pedindo que o Senhor te guarde, que o Senhor te dirija, que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe e que o Senhor lhe dê sabedoria nesse dia. Vamos estudar Jeremias 34 nesta jornada da Bíblia, da leitura da Bíblia dia a dia. Oremos juntos. Querido Pai, para ler Jeremias 34, nós oramos. Agora, para tirar algumas lições, nós oramos novamente, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, Jeremias 34 apresenta aqui a sorte de Zedequias, as ameaças de Deus por causa da escravatura. Ele tem ao todo 22 versículos. E aqui Jeremias profetiza o cativeiro de Zedequias e da cidade. Ele também fala dos príncipes e o povo que despedem os seus servos, mas contrariando a aliança com Deus, eles a retomam. No verso 12, por causa da desobediência deles, Jeremias os entrega nas mãos dos inimigos. E esse capítulo ele começa relatando eventos que ocorreram no início do cerco final a Jerusalém, enquanto o profeta ainda estava em liberdade, porque a profecia ela foi enviada a Zedequias. Por exemplo, versos 2 e 3. Verso 2 e 3 diz assim, vamos ler o verso 1 também. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos da terra, que estavam debaixo do seu poder e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai, fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Tu não lhe escaparás das mãos, pelo contrário, serás preso e entregue nas suas mãos. Tu verás o rei da Babilônia face a face, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Então, aqui nós encontramos, o mencionado pelo rei, o motivo para o aprisionamento de Jeremias, como nós vemos também em Jeremias 32, verso 2. No verso 8, é mencionado que enquanto a lei mosaica permitia que os israelitas fossem postos sob escravidão por tempo limitado, muitos senhores excederam-se em seus direitos. Os nobres de Judá, como os de Atenas, aplicaram a lei do endividamento, ou seja, a fim de escravizar grande quantidade de companheiros, eles praticavam uma prática para emprestar bastante dinheiro e então endividar essas pessoas e escravizá-las. Então, sob o perigo premente do ataque babilônico, Zedequias prometeu a liberdade a todos que eram escravos em Jerusalém, a fim de assegurar o recebimento da cooperação serviçal dos homens livres, né, em vez de forçar o auxílio dos escravos. Bem, Zedequias promete uma coisa que não podia cumprir. Isso é muito grave, porque a nossa palavra deve ser honesta, a nossa palavra deve ser correta, principalmente dos líderes. Se um líder promete algo, ele precisa cumprir. Se um líder diz assim, eu farei isto, ele não pode fazer aquilo, porque a sua palavra influencia outras pessoas. Se um líder mente, ele está influenciando os seus liderados a mentirem. Se um líder faz aquilo que não é correto, por exemplo, não paga os impostos, ele está influenciando seus liderados a também serem infiéis nesse sentido de sonegar impostos. Então, um líder pode influenciar negativamente as ações e atitudes de seus liderados, e é por isso que um líder precisa colocar-se nas mãos de Deus todos os dias ainda mais.
No verso 10, Jeremias diz o seguinte, Jeremias 34, versículo 10, todos os príncipes, todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo o forro, cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram. Em vista da ameaça dos perigos externos e de que uma classe de pessoas oprimidas poderia se levantar para auxiliar um invasor, a ordem de Ezequias para libertar os escravos se adequou às tendências por parte dos príncipes e do povo, e eles obedeceram. Sempre o melhor é obedecer. Ainda que a obediência, às vezes, não seja aquilo que nós queiramos fazer. Deus pede coisas para nós que, às vezes, nós não gostamos de fazer. Sabe por quê? Porque Satanás criou todo um sistema para tornar aquilo que é errado aprazível, para tornar aquilo que não é bom aprazível e gostoso. Por exemplo, todos sabem que o consumo de álcool destrói. O álcool, ele entorpece a mente. O álcool provoca milhares de mortes todos os anos através de acidentes de trânsito. O álcool produz problemas de saúde terríveis. Ele vicia as pessoas. Muitas pessoas destroem a sua vida por causa do álcool. Mas apesar de saber disto, muitas pessoas consomem o álcool, ou porque já são viciadas, ou porque não sabem que são viciadas e não conseguem viver sem ele, ou porque buscam a esperança, a alegria e a libertação dos seus problemas e do estresse no álcool. Este é só um exemplo para dizer que a melhor atitude está em obedecer. Deus disse, não faça uso do álcool e você terá uma vida melhor, será mais feliz, terá mais saúde, mais disposição e menos riscos. Gastará menos dinheiro também. Por que muitos de nós não obedecemos? Por que decidimos obedecer ou seguir os nossos próprios gostos? Aquilo que satisfaz a nós temporariamente. Verso 15, aparece a frase, feito perante mim. Aqui aparece a aliança, um acordo para libertar os escravos que foi solenemente celebrado pelo rei, por todos os príncipes e todo o povo no pátio do templo. E assim foi feito, em certo sentido, com o próprio Deus. Portanto, ao quebrar a aliança, o povo transgrediu não apenas contra os seus companheiros, mas também contra Deus. É triste, né? No verso 21, a gente lê assim, a Zedequias, rei de Judá, e a seus príncipes entregá-lo-eis nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retiraram de nós. E o verso 22, eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, pelejarão contra ela, tomá-la-ão e a queimarão, e as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Então aqui o verso 21 começa dizendo a Zedequias, rei de Judá, seus príncipes. Literalmente, isso mostra, como indicado antes no verso 11, que os babilônicos ou babilônios tinham levantado um cerco a Jerusalém, dando aos príncipes de Judá a falsa ideia de que o perigo tinha passado e a falsa esperança de que o auxílio viria de outras nações, como o Egito, por exemplo. Falsas esperanças. Quantas falsas esperanças nós também encontramos hoje em muitos lugares falsos. Em líderes falsos, em pregadores falsos, em livros falsos, em músicas falsas, em filosofias falsas. Agora você pode dizer assim, pastor Evandro, como é que eu sei se uma filosofia, se um ensino, se um pregador, etc., se ele é verdadeiro ou se ele é falso? Basta estudar a palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui a cada manhã
incentivando você a ler a Bíblia. O que eu faço aqui é apenas conversar um pouquinho, dar uma visão de alguns versos bíblicos que me impactaram, dar às vezes um contexto geral do capítulo, falar algumas coisas sobre alguns versos do capítulo, mas não basta. Você precisa tomar tempo para estudar a Bíblia Sagrada. Porque quando nós estudamos, nós somos transformados e reavivados. E eu já falei aqui, mas eu quero destacar outra vez. Dentro desse contexto, nós lemos o seguinte em João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 32. A Bíblia diz assim, João 8, 32, aqui está. Diz a Bíblia no verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? João 8, João 17, versículo 17, diz assim, João 17 e o verso 17, diz a Bíblia, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você percebeu? Quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós seguimos a verdade, nós somos transformados e libertos. Em João 14, nós encontramos no verso 6 que o próprio Cristo é a verdade. E nós encontramos Cristo na palavra de Deus. Então, para encerrar, eu quero ainda ler o verso 36 de João 8, que diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que linda mensagem, não é? Siga a palavra de Deus, siga o que o profeta de Deus fala e você será livre. Vamos orar por isso? Bondoso Deus e Pai, lemos e estudamos na Tua palavra hoje de que podemos ser livres se ouvirmos a Tua voz e podemos ser condenados se nós nos desviarmos da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e seja reavivado por Sua palavra.